Bom dia! Todos bem? Vamos arrumar aqui que tá meio torto. Acho que melhorou, né? Bom dia, gente! Vamos lá para nossa live semanal. Hoje a gente vai tratar... Eu vou dividir a live em duas, tá bom? Porque eu fiz um levantamento e eu pude constatar que eu pulei o capítulo 4 do Estatuto do Idoso. Então essa live vai ser bem rapidinha. Aí eu finalizo uma e já começo a outra, tá bom? Vamos fazer o convite para os nossos amigos. Bom dia a todos vocês que estão entrando agora. Como eu falei no início, eu fiz um levantamento e eu identifiquei que eu pulei o capítulo 4 do Estatuto do Idoso. Então, eu vou dividir essa live em duas. Eu vou falar sobre o capítulo 4 e logo em seguida eu inicio outra live falando sobre o capítulo 5, que fala do acesso à justiça, tá bom? Eu tinha mencionado semana passada que eu ia fazer essa live falando só da justiça. Só um minuto que eu vou convidar os nossos amigos para que eles possam nos acompanhar. Tá bom? Como foi a semana de vocês? Hoje a Joselma fez uma artesanato já preparando para o Dia dos Pais. Maravilhoso, hein? Muito lindo mesmo. Então, você que ainda não participa do artesanato, vale a pena. Tá ficando cada dia mais bonito, né? Então vamos lá, gente. Como eu falei no início, eu pulei o capítulo 4. E hoje eu vou falar sobre o capítulo 4. Bom dia, dona Neide, tudo bem? Nós teremos só hoje 2 lives, tá? Então, na primeira live eu vou tratar só do capítulo 4, que fala das infrações administrativas em relação... Bom dia, Cláudio. Em relação às entidades de acolhimento, tá bom? Já convidei a galera, agora é só esperar entrar, né? Vamos lá. Bom dia você que entrou. Muita gente eu não consigo ver o rosto e não consigo falar o nome. Mas eu digo que você é muito bem-vindo aqui na nossa live. Eu sou assistente social, trabalho com a população idosa aqui no município de Itaquaquecetuba. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, é a CALED. A sede dela fica em Santa Isabel. Bom dia, dona Esther. Eu conheci a CALED em 2014, 2015, lá em Santa Isabel. Nós fizemos um trabalho também na Melhor Idade. Tanto é que pela CALED, nos Jogos Regionais da Melhor Idade, a gente conseguiu trazer a medalha de ouro para o vôlei adaptado feminino. Foi muito legal. Os Jogos Regionais, que hoje é JOMI, né? Jogos Municipais do Idoso. Então, eu conheci a CALED em 2014, a gente trabalhou junto em 2015, um pouquinho de 2016, voltei em 2017 e estamos aqui até hoje com esse vínculo, graças a Deus. Eu me formei em 2012, aqui mesmo no município de Itaquaquecetuba, e hoje, graças a Deus, a gente trabalha com vocês a melhor idade. Acredito que talvez esse ano não, mas o ano que vem existe uma grande chance da gente voltar aí com os Jogos Municipais da Melhor Idade. Nós temos diversos representantes do município de Itaquá em diversas atividades. Nós temos o atletismo, nós temos a bocha, nós temos o jogo de vôlei feminino e masculino, temos também
os jogos de mesa, a dança de salão, temos a coreografia. Então, o município de Itaquá está bem representado em relação às modalidades. É claro que tem outras modalidades aí que nós podemos representar. É só você que gosta de realizar alguma atividade específica que tenha lá nos Jogos Regionais da Melhor Idade. E a gente faz o quê? Você representa o município quando houver, assim que houver os Jogos Municipais da Melhor Idade. É semelhante às Olimpíadas. As Olimpíadas tá para começar agora, né? Se não me engano é amanhã a abertura das 8h30 às 11h. Ou é das 8 às 11h30 ou é das 8h30 às 11h, uma coisa assim. Então, os jogos, para você ter uma ideia do que é os jogos municipais da melhor idade, é só você acompanhar as Olimpíadas. Nós temos grandes atletas, atletismo, que tem a corrida de 1.000 metros, 1.500, a gente tem temos diversos representantes em várias modalidades, tá bom? E é isso aí. Bom dia, Joselma. Nunca é tarde pra gente começar ou nunca é tarde pra gente retomar aquilo que a vida nos impossibilitou em um dado momento, né? Que muitas pessoas deixaram de estudar, deixaram de se aprimorar naquilo que gostava por conta de uma necessidade maior, que era a necessidade básica. Hoje qual é? A necessidade básica é a alimentação, a habitação, a saúde. E às vezes, nas décadas passadas, nós tínhamos que abrir mão dos nossos sonhos para ajudar os nossos pais a sustentar a casa, né? Então, muitas pessoas deixaram aí de fazer aquilo que gostava. E hoje, na melhor idade, eu costumo dizer que é a oportunidade. Retomar aquilo que você gostava. Você gostava de jogar vôlei? Vamos jogar vôlei, tem um vôlei adaptado, feminino e masculino. Você gostava de jogar dama? Vamos jogar dama. Xadrez? Vamos jogar xadrez. Dominó, a gente tem umas turmas aí de dominó, tanto feminino como o masculino. Então, assim, nunca é tarde para retomar. E quando você chega na melhor idade, é a oportunidade de retomar aquilo que em algum momento das nossas vidas foram deixados para trás, tá bom? Como eu falei no início da live, eu vou dividir essa live em duas para que vocês não confundam os assuntos. Fiz um levantamento semana passada e verifiquei que eu pulei o capítulo 4, capítulo muito importante, que fala sobre as infrações administrativas. Existe multa para quem não cumpre o que está escrito e estabelecido no artigo 50 desta lei. O artigo 50, ele fala da fiscalização das entidades de atendimento, ou seja, quem não cumprir, esse foi o capítulo 50. As obrigações. Capítulo 50 fala das obrigações das entidades de atendimento. Ou seja, se ela não cumpriu essas obrigações, gente, existe multa. E essas multas que eu vou falar agora, tá bom? Então, repetindo, teremos 2 lives num espaço aí bem rápido, hoje mesmo, para nós não pularmos nenhum capítulo e darmos andamento à nossa leitura do Estatuto da Pessoa Idosa. No capítulo 4, fala das infrações administrativas. Existem infrações para quem não cumpre as obrigações que estão lá no capítulo 50 desta lei do Estatuto do Idoso. Então fala assim, pena, multa de R$ 500 a R$ 3.000
se o fato não for caracterizado como crime, podendo haver a interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. Eu vou repetir. Quando nós solicitamos uma fiscalização para o Ministério Público e nesta fiscalização for identificada que a entidade não está cumprindo com as suas obrigações, existe uma multa mínima de R$500 a R$3.000. Se não for caracterizado como crime, a pessoa vai pagar a multa. Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, os idosos abrigados serão transferidos para outra instituição, a expensas do estabelecimento interditados enquanto durar a interdição. Foi aquilo que eu falei anteriormente nas lives. Se o acolhimento ele for interditado, os idosos serão transferidos, eles não serão prejudicados. Então, não tenha medo de solicitar uma fiscalização, porque é nessa fiscalização que o Ministério Público fará um levantamento se a entidade está cumprindo com as suas obrigações. Gente, infelizmente existem muitas entidades que são idôneas, né? Muitas. Mas existem outras que andam à sombra das entidades idôneas. Ou seja, outras entidades que não cumprem as suas obrigações. E os idosos permanecem ali porque eles não têm para onde ir. Ou seja, eles preferem estar num lugar onde não está cumprindo as obrigações do que ficar em situação de rua. Porém, eles não têm conhecimento de que, se denunciarem, se solicitarem uma fiscalização, o poder público vai realizar as transferências de todos os acolhidos, de todas as pessoas que estiverem dentro da instituição. Não tenha medo de solicitar uma fiscalização. É nosso dever, sociedade, é nosso dever fazer a fiscalização dessas entidades que prestam serviços. Família, é nosso dever. Comunidade em torno a esse acolhimento, é nosso dever. Fazer a solicitação da fiscalização para que esses idosos tenham de forma adequada, que seja ofertada de forma adequada, condições de habitabilidade, condições de segurança, segurança alimentar, segurança social, segurança psicológica, segurança emocional, segurança familiar. Vamos fazer a solicitação da fiscalização para que esses idosos que um dia, tá? Se hoje nós estamos aqui, muitas pessoas trabalharam arduamente para que hoje nós estivéssemos onde nós estamos. Quando eu falo nós, é a sociedade. Gente, se você fizer um levantamento de como foi o processo de construção do Distrito Federal, você vai ficar espantado. As pessoas eram levadas para lá do Nordeste, do Norte, de todas as regiões do Brasil para construir o Distrito Federal. Elas não iam em ônibus, sentadinhos, com toda a segurança. Muitas pessoas chegaram lá em cima de caminhões. E essas pessoas hoje são os idosos que construíram a cidade que hoje nós temos. Então, se hoje Itaquá está do jeito que está, bom ou ruim, muitas pessoas trabalharam para que ela estivesse. Muitos idosos hoje, abriram mão de suas vidas profissionais, educacionais, familiares, para construir o município que hoje nós vivemos.
Então, nós precisamos olhar para esses lugares que acolhem idosos. Porque o idoso de hoje foi o jovem ontem. Foi o adulto ontem que construiu a nossa cidade. E por que eles têm que ficar? Por que eles têm que permanecer em entidades que não dão condições dignas de habitabilidade, condições dignas de segurança? Então, nós, sociedade civil, nós temos que atender ao que nos é exigido, e hoje nós somos os fiscais da oferta de serviço para essa população idosa. Então, não tenha medo, eu vou denunciar, vou pedir uma fiscalização e eles vão ficar na rua. Não, não vão ficar na rua. O Ministério Público vai eleger outra entidade para receber esses idosos e dar um atendimento digno. Por quê? No acolhimento de longa permanência, existem algumas exigências. Existe a exigência de um médico, de um psicólogo, de assistentes sociais, de terapeutas, de cozinheiras, de educadores sociais, e muitas instituições não cumprem essas normas e ficam com o valor que os idosos custeiam a sua estadia. Lembrando que nem todas as entidades são custeadas 100% com valores municipais, estaduais e federais. Muitas entidades recebem até 70% do benefício que esse idoso recebe. 70% do benefício fica na entidade para custear a estadia desse idoso nesse acolhimento. Então, existe uma multa para aquelas entidades que não cumprem as suas obrigações. Vamos agora para o artigo 57, que fala assim: deixar o profissional de saúde ou responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crime contra idoso de que tiver conhecimento. Tá vendo aí? Na entidade precisa de um profissional de saúde. E se ele deixar de comunicar os casos de crimes contra idoso, olha a multa. Multa de 500 a 3 mil reais, aplicada em dobro no caso de reincidência. Ou seja, alguém faz uma solicitação de fiscalização. Nessa solicitação de fiscalização, fica evidenciado que existe casos de crime contra o idoso e esse profissional não fez a denúncia, ele vai pagar uma multa entre 500 e 3 mil reais. Se for reincidente, se ele for notificado novamente que ele não fez a denúncia, ele vai pagar o dobro, ou seja, podendo ser de 1.000 a 6 mil reais essa multa. Deixar de cumprir as determinações desta lei sobre a prioridade no atendimento ao idoso recebe uma multa também de 500 a 1.000 reais e multa civil a ser estipulada pelo juiz conforme o dano sofrido pelo idoso. Então, assim, não pode de forma alguma fechar os olhos para os crimes cometidos contra os idosos dentro das instituições. Você pode receber uma multa, você profissional pode receber uma multa. E você pode também ainda receber uma multa civil a ser estipulada pelo juiz conforme o dano sofrido pelo idoso. Então, se você é um profissional que trabalha numa instituição de longa permanência
E ali você vê profissionais tratando os idosos de forma vexatória, tratando com bullying, deixando de ofertar o remédio no horário correto, deixando de ofertar alimentação em horário correto, você pode receber a nossa profissão. Não deixe de delatar aquilo que você sabe que está irregular. Então, gente, hoje, agora nesse capítulo 5, nós podemos verificar que existem multas para todo tipo de crime contra a pessoa idosa. E existe também a possibilidade de uma ação civil. E nessa ação civil, quem vai estipular a multa é o juiz. Então, você que trabalha dentro de uma instituição de longa permanência, faça o seu papel corretamente. E você que foi visitar e identificou crime contra o idoso, faça o seu papel. Ligue no Disque 100 e solicite uma fiscalização. O Disque 100, todos que ligam, não precisam se identificar. Fica no anonimato. Você até pode ficar no anonimato ao delatar. Mas você precisa cumprir com a sua responsabilidade. Não fingir que não viu. Temos que fazer o nosso papel e cuidar de forma digna daqueles que entregaram as suas vidas profissionais e hoje precisam de um lugar digno para dar continuidade à sua vida enquanto aqui estiver. Conto com você, sociedade civil. Conto com você, profissionais sociais que, ao identificarem crimes contra o idoso, liguem ao Disque 100 e solicite uma fiscalização. Um abraço, tchau!